Presidente do Fortaleza dá entrevista dizendo alguns detalhes do que está acontecendo entre a negociação de Palmeiras e Fortaleza pelo volante Caio Alexandre. Essa história que já virou novela e eu confesso que depois dessa agora eu já fiquei com o pé atrás. Fica comigo aí até o final desse vídeo que eu quero saber qual que é a sua opinião do que está acontecendo agora. E falando de outro Caio, o famoso Caio Paulista aí, que ganhou notoriedade demais nessas últimas semanas, está a detalhes de fechar com o Palmeiras. E eu vou esclarecer para vocês aqui o que está faltando para que ele seja anunciado pelo Verdão. E também nesse vídeo eu trouxe aqui um corte maravilhoso do Mauro Betting falando para ele quem foi o melhor técnico do Palmeiras, ou quem é até o momento. Oswaldo Brandão, Abel Ferreira, Luxemburgo, Filipão. Você também aí, ó, o palestino que está do outro lado, vai dizer também se concorda com o Mauro Betting ou se você discorda. E também quero que você poste aqui quem é o melhor técnico do Palmeiras, tá bom? Vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo, falando do nosso querido Palmeiras que a gente tanto ama nessa quinta-feira. Vem comigo! Palestrinos e palestrinas do Brasil e do mundo, meu nome é Leandro Rodrigues e falo diretamente com você, meu querido torcedor apaixonado do Palmeiras. Quero fazer aquele jabazinho bem rápido no começo do vídeo que você já conhece. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho de notificações, porque todo dia tem conteúdo novo e você não vai querer ficar de fora. Aproveita também, deixa o seu like, isso é muito importante, o robozinho do YouTube fica muito contente e vê que você gostou e espalha aí também para outros palmeirenses e assim você me ajuda a crescer essa bolha alviverde que estamos criando aqui. E se você quiser também me ajudar ainda mais, pega esse vídeo aqui e compartilha com o maior número de palmeirenses que você conhece aí, que muitas vezes estão panguando sobre tudo o que está acontecendo nessa bolha alviverde que nós sempre comentamos aqui todos os dias. Obrigado pela tua presença, pela tua visualização. Sem mais delongas, nós vamos aqui, ó, dar uma olhada para ver o que o Mauro Betting disse a respeito de quem é o melhor treinador que o Palmeiras já teve. E o nome do Abel Ferreira foi muito falado aqui, você pode ter certeza disso. E eu quero saber qual que é a sua opinião. Se liga só. Agora, Mauro, em relação a Abel Ferreira, incontestavelmente o maior técnico da história do Palmeiras, cara, ou não? Você sabe que eu tenho um apreço, um respeito, até por ele usar muito a frase do meu pai e tal. E hoje, lamentavelmente, no Palmeiras, no mundo do futebol, você tem menos contato com comissão técnica e com treino. Sem querer, mas já jogando um pouco de confete, bastante cabotino da minha parte, eu era um dos únicos caras como comentaristas que iam em treinos. Não ia todos, mas eu ia. Tanto é que eu aprendi muito de futebol com mestres, como Tele Santana, como Vanderlei Luxemburgo. Que maneiro, cara. De observar. E como o pessoal me via lá, falava, porra, o pessoal tava me soltando. Às vezes eu ia na sala dos caras, falar, conversar. E até hoje tem um relacionamento muito legal com muitos deles por causa disso. E hoje a gente não consegue. Então eu só tive 2 vezes com o Abel, de conversar. E a última eu tava como Tietchan, eu tava com meus filhos, tal, tirando e num churrasco às 5h30 da manhã na academia do Palmeiras, depois da conquista do Brasileiro de 23. Mas assim, até esse dia, eu falava, e era excomungado, inclusive em casa. Aliás, em casa tem um quadro lá. Nesta casa não se fala mal de São Marcos, de Filipão, e com a ajuda da Manuela, minha filha, e do Gabriel, meu filho, tem um post-it lá. E do Abel. Em casa não fala mal do Abel. Mas aqui eu acho que ele exagera em reclamação, ele se perde algumas vezes, mas ok, ponto. Mas eu dizia, até a final de Palmeiras ser bicampeão brasileiro agora, pra mim ele tava na 4ª posição como treinador. De um clube que teve Vanderlei Luxemburgo pra mim primeiro, Filipão aqui no empate ultra técnico e super técnico, Oswaldo Brandão não só pela segunda academia, mas pelo super campeonato de 59, a defesa que ninguém passa lá de Paulista de 47, que eu não vi. Exato, que ninguém passa. Vem daí do Paulista de 47. Então assim, mas depois dessa conquista, do jeito como foi, pra mim o Abel passa o Brandão, passa o Filipão e pra mim chega no empate ultra técnico com o Luxemburgo. Pô, mas por que o professor? Por que o Luxemburgo? Eu pergunto alguns detalhes. Aproveitamento de pontos, o Vanderlei ainda tem mais aproveitamento de pontos do que o Abel. Porra, mas as vias lácteas montadas pela Parmalat que ele pegou. Sim, pegou. Mas vem cá, quando ele chega ao Palmeiras em 93, o Luxemburgo, ele chega no 16 de abril de 93, assina o contrato às 2h30 da tarde e à noite vai jogar com o time treinado pelo treinador do sub-20 interino Raul Pratalho pra ganhar do Vitória por 1x0 gol do Mauro. Ele segue na Copa do Brasil quando seria depois eliminado pelo Grêmio. Mas ok. Mas ele chega 16 de abril de 93 e é campeão 12 de junho de 93. Em menos de 2 meses, ele consegue tirar o Palmeiras de 16 anos de filho contra o maior rival. E não só isso. mais do que o Botafogo de 89, do que o Santos de 2002, do que o Corinthians de 77. Em 93, 94, o Palmeiras do Luxemburgo consegue 5 títulos em 18 meses. Um Rio-São Paulo com um time misto, ganha o Brasileiro de 93, ganha o Bi-Paulista de 94 e o Bi-Brasileiro. Montando um time que inclusive tinha jogadores de seleção, tetracampeões como Mazinho e Zinho, podia ter outros como Antônio Carlos, como Roberto Carlos, como Clebão, como Ivaí, Edmundo, o Rivaldo que chega depois da Copa de 94, enfim. Timaços, mas também por conta dele, potencializados. Aí ele vai pro Flamengo, não dá certo com o Romário, tal, cai fora, sai, assume o Paraná, do Paraná vem pro Palmeiras em novembro de 95.
elenco, traz antes da hora o que era inusitado, 2 cracassos, sobretudo Djalminha e um mega artilheiro como Luizão, e monta um time espetacular em 96. Aquele time de 96 dos 102 gols em 30 jogos. É, isso aí. 27 vitórias, 2 empates e uma derrota no Paulista pro Guarani em Campinas. O time que cancelou as finais, inclusive com um 6-0 contra o Santos, então vice-campeão brasileiro na Vila Belmiro. É o mesmo time que numa sequência de 21 jogos em 96 ganha 12 deles por goleada. 2 dessas goleadas são 2 8-0, um contra o Sergipe na Copa do Brasil em Aracaju, outro com Botafogo e Ribeirão Preto pelo Paulista, mete o 6-0 no Santos do Giovani na Vila Belmiro e entabula 21 vitórias em 12 jogos. Perde a Copa do Brasil sim para um grande Cruzeiro, numa infelicidade, mas perde, né? E ganha o Paulista com a melhor campanha da história do profissionalismo desde os anos 30. Aí depois o que ele fez mais? Em 2002 ele faz um time semifinalista do Rio São Paulo e eliminado por causa de cartões amarelos. É verdade. Aliás, nunca se esqueçam, Lúcio Flávio, que tá na moda, hoje esteve mais, o Palmeiras foi eliminado no Rio São Paulo pelo regulamento absurdo que valia mais os cartões amarelos na semifinal do que na campanha inteira da pontuação. E dos 6 cartões amarelos que o Palmeiras recebeu, 4 cavados pelo Lúcio Flávio. Aí. Então, Lúcio Flávio... Que esteve aqui. Que imagino. E talvez não mereça ser tão espiado pela torcida do Botafogo, é outra história, mas enfim. Aí em 2002 ele sai na primeira rodada do Brasileiro, o Palmeiras vai cair e tal, parte disso, mas você não pode falar que o maior culpado é ele. Volta em 2008 num time que tava mal, chegou a ser 15º no Paulista e faz o time campeão. Depois volta em 2020... Valdívia, né? Exatamente. Que era bom, mas não tava bem no campeonato. Ele aposta na volta do São Marcos, dá tudo certo. Aí ele volta em 2020, demora pra engrenar, tem a pandemia, mas quando volta ele é campeão paulista contra o Corinthians nos pênaltis. Tá mal no Brasileiro, perde pro Coritiba derrubado. O Palmeiras vai atrás do Ramírez, não dá certo. Pensa no Reis, é a 5ª ou 6ª opção, tal de Abel Ferreira. É um homem. Tá lá no Paok da grande. Tal de Abel Ferreira. Era o cara que eu queria. Ainda teve também São Paulo, interesse. Teve. São Paulo já tinha sido antes. Que ele recusa. Aí veio o Luxemburgo, ele recusa, não quero, tá, não sei o que lá. E assim, aí veio o Abel Ferreira, falei, porque aquele cara que ganhou do Abel, que é o Abel ex-Braga. Ele virou Jesus. Ele lembra do Jorge Jesus na Copa. Porra, legal, vamos ver. Aí eu falei com o cara do Palmeiras que havia falado, né? Falou, cara, é impressionante que o cara sabe do Palmeiras e como ele é vibrante, como ele vai. Tá, beleza, vamos lá. Eu não falei muita coisa, não falei nem sim nem não, né? E agora, evidentemente, até desse longo arrazoado, hoje pra mim ele está ainda atrás do Luxemburgo. Agora, de uma primeira passagem, que eu contei aqui várias do Luxemburgo, tem várias do Filipão e do Brandão. Numa só passagem é maior. E pra quem disser que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, eu tô assinando embaixo. Até porque, o canta Beto. Gente, idolatria é uma coisa absolutamente pessoal, particular, e é coração de mãe de torcedor. Você pode ter vários fãs, quer dizer, você pode ter vários ídolos. E tá valendo, cara. Um Ezequiel do Corinthians, um Merica do Flamengo, porra, o Ronaldo Angelique é um ótimo zagueiro, mas, pô, tecnicamente, o Juan, não, mas é um puta ídolo, foi fundamental em 2009. Então, assim, cara, agora. O Daverson, cara. Então. O Davinho, cara. Davinho na torcida do Flamengo é normal. O Marinho entrando do Palmeiras, velho, faz parte. Agora. É de cada um. Bom, então tá aí. Esse corte foi feito lá pelo Charla Podcast. O Mauro Betti deu uma entrevista pra eles lá, longa pra caramba. Eu peguei esse corte que eu achei muito interessante ele falando aí. Vou deixar os créditos aqui do Charla Podcast pra vocês aqui. Se inscreve no canal dos caras lá, tem muitas entrevistas legais sobre futebol. E aqui as conclusões aqui sobre o Mauro Betti. Primeiro, ele fala rápido pra caramba. Não sei se isso é só impressão minha. Outra coisa, ele surpreende, né, quando ele fala do Luxemburgo. E você percebe como o cara conhece sobre futebol, especificamente sobre Palmeiras. Esse cara sabe muita coisa. E tem muita gente, tem muito palmeirense que não gosta dele, hein? Impressionante. E ele surpreende, ele fala que o Luxemburgo, para ele, foi o melhor técnico que ele viu comandando o Palmeiras. E obviamente, só que foi em várias passagens, né, que o Luxa teve aí, o professor. Só que para mim, o Abel Ferreira foi o ápice, né? Mais do que todos esses. Ele citou Oswaldo Brandão, ele citou aqui o Filipão, o Luxa. Para mim o Abel ainda é melhor, porque em uma passagem só, nenhum técnico que passou pelo Palmeiras fez o que o Abel fez, para mim. E aí é aquilo que o Mauro falou, né? Ídolos que se criam, vai de cada um, né? Cada um tem o seu ídolo. Para você, talvez seja o Luxemburgo, talvez seja o Filipão também, e eu respeito completamente. Quero saber aí o que vocês acharam da fala do Mauro Betti a respeito de quem é o melhor técnico do Palmeiras. Achei muito interessante trazer isso para vocês. Quero saber qual que é a opinião de todos vocês que estão aí do outro lado. Posta aqui nos comentários. Quero saber se vai ter gente aí que vai lembrar de Oswaldo Brandão e da história aí do hino do Palmeiras de defesa que ninguém passa, que foi citado aqui pelo Mauro Betti. Muito bacana. E agora vamos falar um pouquinho de novelas, porque Palmeiras sem novela não é Palmeiras, né? A contratação de jogador a maioria dos jogadores, 95% dos jogadores, chegam aí com novela no Palmeiras ou nem chegam. Mas vamos começar falando desse chapéu aí que virou assunto na semana toda na Porcosfera. E é o seguinte, meu querido. O Fluminense aguarda os últimos documentos para assinar e concretizar a venda do Caio Paulista ao Palmeiras. Se liga nos números agora. O lateral esquerdo custará 3,8 milhões de dólares,
que dá cerca aí na cotação atual de 18,3 milhões de reais aos cofres do Palmeiras. O valor é 1,5 milhão a mais do que o São Paulo pagaria pelo jogador. Quero lembrar vocês aí que também no contrato de empréstimo do Caio Paulista lá com os Bambis, a opção de compra era de 3,5 milhões de dólares, cerca de 16,9 milhões de reais. O São Paulo já havia informado ao Fluminense que exerceria essa compra, mas pechinchou, atrasou e acabou perdendo a oportunidade de manter o atleta que foi fundamental para eles nesse ano de 2023. Vacilo demais da diretoria. Se vocês não têm me acompanhado, eu já fiz vários vídeos aí, ó. Olha os vídeos anteriores que eu tô falando sobre esse Caio Paulista. Ó, vou falar para você, meu, diretoria de São Paulo, que bom que vocês vacilaram, né? Que bom que vocês vacilaram. E para quem tá dizendo que o Caio Paulista não vai ser utilizado no Palmeiras, você pode ter certeza que vai, tá? Ele não vai ficar encostado. E se tem um ano que ele vai jogar bastante no Palmeiras, é esse ano de 2024. Anota isso que eu tô falando para vocês. Só recapitulando mais algumas coisas aqui, ó. O São Paulo não fez o pagamento necessário até o dia 15 de dezembro, que era o que estava previsto em contrato. Eles tinham prioridade. Data limite aí do acordo e o Palmeiras entrou com força para dar o chapéu aí nos nossos queridos Bambis, que não gostou da postura do empresário do jogador e se retirou aí das negociações. Também já trouxe ontem aqui o pessoal do ESPN falando aí o que o empresário dele falou. Se você não quiser, eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. Quando você terminar, você assiste lá o vídeo que eu postei ontem, que tá muito bacana, tá certo? Quero saber aí o que vocês acham da chegada do Caio Paulista. Já virou novela também. É um dos assuntos mais comentados aí no Palmeiras e eu não poderia deixar de trazer para vocês. E eu que achava que o Caio Alexandre ia ser o terceiro reforço, parece que é outro Caio que vai ser o terceiro reforço. Tá mais pro Caio Paulista. Sabe por quê? Porque a situação desse camarada aqui virou novela mexicana de vários capítulos e ela vem se arrastando desde lá de trás de outubro, quando o Veloso cravou numa rede social pessoal dele, dizendo que o Caio Paulista seria jogador do Palmeiras em 2024. Informações primeiras que veio do Veloso aqui, reitero, tá? E agora o que tá acontecendo? Olha só. Isso aqui já virou aquela novela que eu já tô falando para vocês e que muitos davam como certo nos últimos dias, inclusive eu. Só que eu confesso que agora eu começo a ficar com o pé atrás. O Palmeiras ainda não oficializou uma proposta pelo volante Caio Alexandre. E Palmeiras, hein? Em entrevista à TV Diário, o presidente do Fortaleza, Alex Santiago, disse que o clube mantém o cronograma de compra do jogador com o Vancouver Whitecaps FC, lá do Canadá. Vocês já estão cansados de saber essa história aí. Abre aspas aqui para ele, olha só. Até esse momento nós não recebemos nenhuma proposta oficial pelo Caio Paulista, fecha aspas, disse aí o Alex Santiago, que é o novo presidente do Fortaleza. Só para você ficar por dentro do assunto, antes era um outro rapaz, o Marcelo Paz, só que é o seguinte, o Alex Santiago, ele assumiu a presidência do clube no dia 15 de dezembro, depois que o Marcelo Paz renunciou ao cargo porque será o CEO da SAF do Fortaleza, que na prática comandará o futebol do Leão, tá? Entre o clube paulista e o staff do atleta há um acerto, com salário e tempo de contrato definidos. Vocês também já estão cansados de saber, já trouxe um monte de vídeo falando isso para vocês. Mas é preciso que o Palmeiras converse com a direção do Fortaleza, clube aí do Caio Alexandre em 2023 e que está comprando ele do Vancouver Whitecaps. Tá aí informação aí do Santiago dizendo que o Palmeiras ainda não fez proposta oficial. Eu não sei o que está acontecendo com essa diretoria do Palmeiras. Estamos voltando de novo aos velhos hábitos de toda a contratação virar uma puta de uma novela e muitas das vezes a gente já conhece o filme, né? Muitas vezes acaba melando. Eu espero que esse não seja o caso com o Caio Alexandre. Eu acho que é um baita de um jogador para compor o elenco do Palmeiras que vai precisar das peças do banco em 2024. Eu bato nessa tecla aqui o tempo inteiro. Tem um monte de palmeirense falando, o Palmeiras só traz resto, só traz bagre e que não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, prestem atenção. O Palmeiras está com risco de perder alguns jogadores. Gabriel Menino está sendo sondado.
Fabinho tá sendo sondado, Gustavo Gomes sendo sondado, né? Piquerez sendo sondado, Rafael Veiga recebeu sondagens no meio do ano. Então assim, o Palmeiras corre o risco sério de perder muitos jogadores, porque dependendo da oferta, gente, não dá pra segurar. E se o Palmeiras não tiver um elenco qualificado, como é que fica? Entende? Então, não é bagre, não é resto, o Caio Alexandre não é um mau jogador pro Palmeiras, gente. Fez um baita de um campeonato pelo Fortaleza e esse camarada aqui também é outro que vai ser muito utilizado. Porque fora o que eu já falei pra vocês aí de jogadores que o Palmeiras teme perder, a gente tem essa bendito caramba, essa porcaria dessa Copa América que vai acontecer no meio do ano aí, que nem vai parar o Campeonato Brasileiro e você pode ter certeza que o Palmeiras vai perder jogadores para essa Copa América. Então é muito importante o Palmeiras ter banco. Por isso que eu torço demais para que essa contratação aqui dê muito certo. Agora, o Palmeiras, vocês precisam fazer a proposta, velho. Vocês querem contar com o cara ou não quer? Só vai ficar aí nesse somebody love, no namoro, acerta com o cara, mas não acerta com o clube do cara? Faz logo essa proposta, caramba! Enfim, aqui tá o que eu acho sobre o assunto. Posta nos comentários aí o que vocês acham de tudo isso. Eu não sei se isso também, o Caio Alexandre tá sendo uma cortina de fumaça pro Palmeiras aí contratar um outro jogador que ninguém tá falando, ninguém sabe, como foi no caso do Bruno Rodrigues. Especularam-se aí muitos jogadores, do nada, pau, o Palmeiras foi lá e trouxe o Bruno Rodrigues, pegou todo mundo de surpresa e ninguém imaginava. Posta nos comentários aí o que você acha de todo esse assunto. E agora confesso pra você que eu começo a ficar com o pé atrás em relação aí à contratação do Caio Alexandre. E dessa forma nós vamos terminando aí mais essa edição do nosso canal Notícias Mil Verdão. Quero agradecer demais você que tá aí do outro lado pela sua presença, pela sua visualização. Vocês me honram demais com a visualização de vocês nos vídeos que eu faço aqui. Já disse que é sempre uma satisfação sempre falar do nosso Palmeiras com vocês, tá? Se você tá aqui direto, assiste meus vídeos, não se inscreve, você tá de brincadeira, tá de sacanagem comigo, né? Se inscreve agora, meu querido, no canal e ative o sininho de notificações para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja notificado aí no seu aparelho onde você me assiste. Aproveita também e deixa o seu like, porque isso fortalece demais o canal, me ajuda a entender que vocês também gostaram do conteúdo. E o robozinho do YouTube também entende que o vídeo tá bacana e espalha para outros palmeirenses aí, tá certo? No mais, eu vou ficando por aqui, fiquem com o Papai do Céu e avante palestra sempre. Até o próximo vídeo.